Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal Filosofia Sem Hipocrisia. E hoje eu já começo com uma sugestão de leitura, depois vai sair para vocês bonitinho na tela, mas é o livro do Barão de Holbach, que é A Moral Universal ou Os Deveres do Homem Fundamentados na Sua Natureza. Não é o livro mais famoso do Holbach, o livro mais famoso do Holbach é Sistema de Natureza, que eu posso depois falar dele para vocês. E esse aqui é o segundo livro mais famoso dele, que o primeiro ele fala da importância de a gente voltar à natureza, do homem voltar à natureza, e esse ele vai intercalar a questão da natureza com a nossa moral, Ao invés de a gente ficar sujeito a religiões, e às vezes a leis que o Estado impõe de forma tirânica, que a gente tem que voltar a nossa moral para o sistema de natureza, que é o que ele fala no primeiro livro. E uma coisa muito importante que eu quero tratar com vocês aqui, dentro do materialismo, da filosofia materialista, talvez seja a coisa mais importante, vamos dizer assim, para alguém que trabalha com materialismo, é a questão da experiência. Para todo materialista, tudo é baseado na experiência. Por isso que não se acredita em Deus, porque não tem a experiência do concreto de Deus. Para você acredita em Deus, é uma crença, mas não é uma experiência no qual você está lidando com outro ser ou está lidando com um outro objeto, não é uma coisa concreta. Por isso, então, os materialistas não acreditam nessa questão da existência de Deus. E, portanto, a experiência para o materialista vai ser muito importante. Para ele, para o materialista, nós somos, como já disse o Locke, nós somos uma tábua rasa, nós nascemos, ou uma folha em branco, nós nascemos sem nada, e à medida que o ser humano vai se socializando, vai através da experiência, tendo aí sensações, experimentando coisas, aí vai formando o seu caráter, você vai sabendo o que você gosta, o que você não gosta. Então, para o materialista, a coisa mais importante seria a experiência. Por quê? Porque nós somos corpo e nós sentimos. Só que para a gente sentir, nós precisamos do quê? De experienciar coisas. Então, através de um corpo que sente, esse corpo vai experienciar, e através dessa experiência, você também vai criando a sua própria moral, vamos dizer assim. Por exemplo, todo mundo quer prazer. E, por outro lado, todo mundo quer evitar dor. O Jeremy Bentham também fala disso, Um filósofo até considerado liberal, mas ele fala isso, que o homem sempre evita a dor e está em busca do prazer. E o prazer e a dor é que vai nortear a forma como nós vivemos. Então, eu vou experienciando, isso me causa dor. E aí, eu sabendo que aquilo me causa dor, eu vou correr na direção contrária, ou não vou mais passar por aquilo. E aquilo que me dá prazer, que me dá uma certa alegria, eu vou tentar cada vez mais ter aquele objeto perto de mim, ou aquela pessoa perto de mim, ou uma sensação semelhante àquela que eu obtive perto de mim. Então, prazer e dor. Para você ter prazer, para você sentir dor, você precisa experienciar as coisas. Você experienciando as coisas, você então vai entender o que te traz prazer e o que te traz dor. E o legal é que muitas vezes uma coisa te traz um prazer, só que depois, na segunda experiência que você vai ter, pode trazer uma dor para você ou algo não tão prazeroso assim. Igual quando você come uma coxinha que você está com fome, se você comer 3 coxinhas, na terceira coxinha não vai ter a mesma sensação de saciar a fome, o mesmo gosto talvez do que a primeira coxinha quando você estava com muita fome. Então, aquele mesmo objeto que te trouxe um prazer imenso, pode depois não trazer tanto prazer assim e às vezes até uma tristeza, que a tristeza seria quando aquele objeto te causa uma dor, algo negativo, algo que você não quer, e aí você se entristece ao encontrar aquele objeto, ao encontrar aquela pessoa, vamos dizer assim. O Spinoza também fala muito disso, de amar, a gente chama tudo aquilo que nos alegra, e a gente odeia tudo aquilo que nos entristece. O Spinoza também fala um pouco disso, como o próprio
roubar aqui. Mas tudo isso é feito através do quê? Através da experiência, né? Então é através de experienciar coisas que nós vamos aí entendendo o que causa prazer, o que não causa, né? O que causa temor, o que não causa, porque também a gente tem essa questão, né? Se você sabe que aquilo te causa dor, você não vai atrás, né? Você vai temer aquilo, você vai desviar daquilo. Mas a experiência é a base de tudo. Portanto, uma coisa muito importante aí dentro da filosofia materialista é deixar as pessoas experienciarem. Parece que é uma coisa, né, óbvia, mas às vezes não é tão óbvia assim, né? Por exemplo, quem tem filhos, né? A gente vive, eu tenho filhos, a gente vive falando assim, filho, não faz isso, não faz aquilo, e você vai machucar, você vai, sei lá, né, se cortar, você vai mexer com fogo, vai dar mal, né, vai dar ruim. Então, uma coisa muito importante dentro da filosofia materialista, é óbvio, né, é deixar as pessoas experienciarem. É óbvio que se o seu filho for brincar com fogo, você não vai deixar, né, mas na medida do possível, a gente tem que deixar as pessoas terem as suas próprias experiências, né? Então, se eu acho que uma coisa não é legal, eu sei por mim, mas eu não posso dizer que aquela coisa não vai ser legal para o meu filho, né? Ele tem que ter a sua própria experiência. E muitas vezes nós não deixamos, né? Porque se eu tive uma experiência ruim, amorosa, né? Então também eu não vou deixar meu filho namorar porque isso vai dar ruim, né? Que isso não vai ser legal, que ele vai no final ser uma pessoa que vai sofrer com aquilo, vai se entristecer com aquilo, né? Só que cada experiência é de uma forma para cada pessoa, né? E mesmo que eu tenha tido uma experiência ruim, né? Provavelmente não vai ser com a mesma experiência, com a mesma pessoa que meu filho vai ter a experiência amorosa dele, né? Então são pessoas diferentes, né? Tanto quem está recebendo a pessoa daqui quanto a pessoa de lá, né? Então não tem como a gente afirmar que aquilo vai ser uma coisa negativa, ser uma coisa ruim para a pessoa. Mas nós temos muita mania de fazer isso, né? De ficar apontando, de ficar julgando pela nossa experiência, a experiência dos nossos filhos, né? Ou de pessoas que amamos, ou de pessoas que estão próximas de nós. Então, uma dica, né, se é que a gente pode dar dica nesse sentido, né, mas a filosofia materialista fala muito, é da gente deixar as pessoas mesmo experienciarem o que elas quiserem, né? E a gente tem que estar ali para apoiar, né? Se der ruim, né, se não for algo legal, você está ali para dar conselhos, né, para talvez nortear ali a pessoa que você gosta, mas realmente deixar a pessoa viver da sua forma, né, o que ela quer, e não a gente ficar apontando o dedo que isso é legal, isso não é legal, mesmo porque cada um tem o seu padrão, né, de moral. E é uma dica muito importante dentro da filosofia materialista. Então, a primeira coisa é a experiência. Outra coisa é a verdade, né? É através da sua experiência, então você vai experienciando coisas, e aí você vai vendo o que te causa prazer, o que te traz desejo, o que não te traz, ou o que te trouxe, mas depois você viu que era somente um prazer curto, não era um prazer duradouro, e para você não é isso que te traz felicidade. Então, através dessas experiências que você vai tendo, você vai adquirindo as suas verdades, né? Lembrando, então, que a sua verdade pode ser diferente da minha, né? A pessoa quer prazeres momentâneos. Mas o fulano quer um prazer mais duradouro, né? Então, o fulano quer namorar, o outro quer só aproveitar a vida, né? Então, a gente tem que entender que a sua verdade pode não ser a mesma minha e a sua verdade pode mudar, né? Hoje você pode querer apenas prazeres momentâneos, né, passageiros, e amanhã você pode querer aí, sei lá, casar e outras coisas mais duradouras, vamos dizer assim, né? Então, a sua verdade muda o tempo todo, assim como a sua verdade é diferente da minha verdade, né? Mas é só também experienciando que nós vamos aí entendendo qual é realmente aquela minha vontade, aquele meu desejo, né? Porque muitas vezes a gente pode se enganar e achar que eu estou tomando essa atitude porque, né, vou chegar a tal felicidade ou a tal prazer,
E aí quando você está lá, você vê que não é bem assim, e você pode se arrepender e tudo mais, mas é somente experienciando que você vai saber se você se arrependeu ou não. Agora, não é fácil, né? É preciso também ter coragem para você experienciar o que você quer, o que você realmente tem vontade naquele momento, porque você não sabe se dali uma semana se vai ser essa mesma verdade sua. O importante é você ali naquele momento você saber o que você quer, aquela sua verdade e ir atrás. Outra coisa importante, então eu falei da experiência, né, da verdade. Outra coisa importante dentro disso tudo é a razão, né? O que é a razão? A razão é quando você experiencia, quando você tem as suas verdades e a partir disso você vai raciocinar, vai pensar para agir, né? Então, eu tenho a experiência, através da experiência eu sei que eu quero, por exemplo, casar e aí agora eu vou raciocinar, usar toda a minha razão, a minha reflexão para chegar a esse ato, para chegar a essa ação, né? Então, a razão usada, segundo a filosofia materialista, de forma mais adequada é quando você pensa antes de agir, né? Nunca desprezando os seus desejos, os seus prazeres, a sua felicidade. Você apenas vai utilizar a razão para você chegar melhor naquela sua felicidade, naquele seu prazer, né? Então, a razão aqui não vai coibir, não vai inibir você de fazer o que você quer. Apenas vai elaborar melhor isso dentro de você para que você consiga aquilo mais facilmente, de uma forma mais prazerosa possível, menos dolorosa possível, né? Então, seria mais ou menos esses 3 pilares assim, dentro da filosofia materialista, para a gente ter uma vida feliz, vamos dizer assim, né? O materialismo sabe que a gente pode não ser feliz o tempo todo, mas essa busca da felicidade que é importante, né? Eu posso muitas vezes não conseguir os 100 desejos que eu programei ali no meu caderninho, mas essa busca, saber o que eu quero, ir atrás dessas coisas, é que realmente vale a pena dentro da filosofia materialista. E outra coisa para a gente fechar, né, dentro de tudo isso, da experiência, da verdade que sempre está mudando, né, e da própria razão que está sempre trabalhando em prol dessa experiência e dessa verdade que você mesmo adquiriu, uma coisa muito legal é que isso mostra um mundo que nós estamos onde nós não temos controle, né? E talvez isso perturbe muita gente, né? A gente fica um pouco preocupado com isso, né? Porque a gente está sempre organizando nossa vida, nosso diário, nossa agenda. Nós temos hoje a agenda de 15 em 15 minutos, né? Você coloca o seu dia lá na agenda, de 15 em 15 minutos, de meia hora, de uma em uma hora. Então a gente está o tempo todo tentando programar a nossa vida, a nossa semana, o nosso mês. E a filosofia materialista, ela prova muito bem para a gente que isso é impossível, né? Por mais que você organize sua vida, por mais que você planeje aí o que você vai fazer no ano de 2020, por exemplo, né? Chega uma pandemia, chega, né, uma ação de fora, né, da qual você não tem controle e que você precisa agir sobre ela, né? E até mesmo o que você controla, amanhã eu vou levantar 6 horas da manhã, aí você estava com dor de cabeça, tomou, sei lá, um remédio, né, que te deu mais sono, você não conseguiu acordar, né? E aí toda aquela sua programação foi por água abaixo. Não tem problema programar, né, mas saiba que tudo que você programa pode muito bem não acontecer e muitas vezes, né, a probabilidade de não acontecer é bem maior, né? Então, assim, não tem problema em organizar. O problema é as pessoas ou quando a gente não consegue trabalhar fora dessa organização que a gente faz, né? Então, tem muita gente que é assim, né? Aquilo saiu fora do controle dela, ela fica totalmente sem chão, sem saber o que fazer, né? O seu emocional fica abalado e daí ela não consegue fazer muita coisa, né? Porque já saiu tudo do esquema dela, né? Da organização, então entra em desespero, né? O coeficiente emocional, vamos dizer assim, vai lá para baixo, né? Então não adianta você ter saber 1000 coisas, sendo que você está nervoso, agitado, você não vai conseguir utilizar aquilo, né? Então
só para a gente ter um cuidado nesse sentido, né? Organizar tudo bem, porque, né, nós estamos dentro de uma sociedade que é organizada, mas saiba que muitas vezes tudo aquilo que você organizou não vai acontecer e não tem problema. Isso é algo natural, né? Porque nós não temos controle sobre a natureza e nós somos natureza, né? Por mais que nós somos aí organizados, civilizados, né? Vivemos em sociedade, temos casa, moradia, nós somos parte dessa natureza. Então nós não vamos ter controle de muitas coisas que acontecem e que irão acontecer, né, com a gente, pode ter certeza disso. Então você tendo essa ciência de que posso tentar organizar, mas tudo pode ser do meu controle, né, você consegue aí viver melhor e até entender melhor aquilo, solucionar melhor aquele problema, né, que é uma coisa que chegou, mas, né, você não se desesperou, né, raciocinou sobre aquilo, né, sobre se algo que veio e está tudo bem, você consegue aí passar por cima daquilo. O problema é muitas vezes quando você acha que tudo tem que acontecer daquela forma. E aí, infelizmente, a natureza mostra que não é bem assim. Mas é legal porque assim, a filosofia materialista ela mostra muito bem que nós não temos controle de nada, né? O homem não é o centro de nada, né? Até como também diz a religião, né? Coloca o homem no centro das coisas, ou um Deus, né? Que o homem é semelhante a ele, né? Uma tentativa de colocar o homem ainda no centro das coisas, mas nós só fazemos parte, né? De um sistema que é bem maior do que a gente e que nós não somos o centro de nada, né? Por mais que o homem seja talvez aí, né, a matéria mais complexa em termos de pensamento, de utilizar o cérebro que nós temos, né, na natureza, nós somos parte dessa natureza, né? E isso tem que ficar bem claro, né, que basta aí um vírus invisível para matar muitos de nós e para a gente perceber o quanto somos vulneráveis, beleza? E aí na semana que vem a gente volta e aí eu falar sobre ateísmo, que também está muito ligado aí com relação à filosofia materialista. Abraço.